Bom dia a todos. Ah, Vejam bem, essa é uma das aulas mais importantes no que concerne a nossa cultura moderna brasileira. Vejam bem, um dos grandes atributos que se outorgava ao Brasil era a sua natureza moderna, não é? Talvez a gente possa pensar que literalmente é a partir da década de 40, 50, com um enorme processo de industrialização, você tem realmente a passagem de um modernismo muito incipiente, que era ainda muito pautado em atividades isoladas de um grupo de vanguarda, como foi o caso da Semana de Arte Moderna, que vocês já estudaram, para um momento muito mais articulado, onde efetivamente você tem um grande número de artistas, de certa forma, envolvidos na transformação desse país. Não é? E nesse sentido, a gente não pode deixar de notar como, seguindo os grandes princípios das vanguardas europeias, você tem justamente um momento de enorme troca de conhecimento, né, de coparticipação, de um trabalho coletivo. Vejam que a gente está num momento ainda onde, né, as grandes revoluções que ocorreram na primeira metade do século ainda estavam em pauta. Então vejam, por exemplo, né, um grande marco da arquitetura moderna, né, que justamente por uma ocupação totalmente anti-Bauhaus, ou seja, uma ocupação muito mais orgânica, com linhas livres e soltas, que vão dar literalmente uma originalidade única à obra de Oscar Niemeyer, e vejam como justamente tendo o apoio político do Juscelino Kubitschek, então prefeito de Belo Horizonte, há esse grande marco da arquitetura brasileira, que é feito justamente em parceria com o Portinari, tá certo? Veja bem, de novo, o que eu volto a frisar, eu não sou historiador da arte, seria muito pretensão da minha parte tentar dar uma aula sobre um tema tão complexo em apenas uma hora e pouco. O que eu, de novo, vou tentar sempre é focalizar o conteúdo dessa aula em função da discussão propriamente do curso, que é a relação da pintura com a colagem. Então, vejam, de início, o que aparece de muito interessante é essa relação de uma arquitetura totalmente moderna do ponto de vista estrutural, mas, ao mesmo tempo, o quanto ela também aceita, né, um revestimento que vem de toda a tradição colonial portuguesa, dos azulejos, né, e que nesse primeiro momento ainda Portinari tenta dar uma enorme carga narrativa à Pampulha, tanto é que, inclusive, ela causa bastante alvoroço quando foi inaugurada, né? Mas vejam como progressivamente, à medida em que esse processo, literalmente, de uma internacionalização, né, do próprio Niemeyer, com o Lúcio Costa, com o Haid, nesse momento decisivo que é a construção do Ministério da Educação e Saúde com a linha geral do Corbusier. Então vejam como nesse momento efetivamente o Brasil parte a ter uma inserção no mundo mais significativa. O próprio Portinari fazendo seus grandes painéis para o prédio inaugural da ONU em Nova York. Então é um momento muito importante em que esse projeto de modernização que a gente viu que ocorria de uma maneira muito vanguardista na primeira metade do século XX, ela assume literalmente aqui um papel muito mais institucional, e é interessante você pensar como né, alguns líderes políticos, como o próprio Mussolini no primeiro momento, ou Getúlio Vargas, no primeiro momento, sim, vão apoiar esse processo de modernização. Então vejam como, além do Portinari, você tem também uma figura-chave, né, para a nossa construção de uma nova identidade cultural e visual, que é o Burle Marx, né, hoje em dia considerado um dos maiores paisagistas do século XX, como ele, ao construir a casa do grande banqueiro Walter Moreira Salles, também, né, de certa forma, continua, tenta dar um enfoque moderno a essa prática do azulejo. O azulejo, veja bem,
Ele é uma colagem, não é? Ele pode ser uma colagem ou não, mas praticamente, vejam, naquela aula sobre a genealogia da colagem, vejam como, de certa forma, um dos princípios básicos, que é essa ideia de você trabalhar a partir de uma unidade construtiva, né, e por um processo de associação e criando uma totalidade, né, de certa forma, ela remonta a essa prática milenar, que é essa atividade de tentar condicionar o processo criativo humano junto a uma prática construtiva. Vejam aqui, porém, enquanto tanto o Bolle Marx quanto o Portinari estão ainda atrelados a um processo de uma construção de uma certa narratividade, de uma história, de um acontecimento, né? E que, de certa forma, mais para frente, na construção de Brasília, com Atos Bulcão, esse processo vai ser implodido. O que é interessante é também esse processo, efetivamente, de você ter a formação de grandes ateliês como o Ozirarte, que são empresas que literalmente passam a ter o papel de produzir esses objetos, né, industrialmente. Nós temos aí, no âmbito, né, desse grande projeto nacional, né, uma cidade construída no meio, né, do Brasil, um projeto que sempre foi, desde o Marquês de Pombal, desde o século XVIII, 17, 18, era um projeto de justamente buscar uma integração do país, para que ele se voltasse para o seu interior, né? E vejam como, literalmente, Brasília significava, sim, essa implementação, né, de um projeto nacional transformador e que, justamente por isso, grandes nomes como Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, né, poucos arquitetos, a não ser Corbusier na Índia, tal, tiveram a oportunidade de literalmente traçar uma cidade inteira a partir do zero, tá certo? Então vejam o que foi, né, esse processo. Né? Se vocês quiserem pesquisar sobre o processo de construção de Brasília, do ponto de vista iconográfico, você tem desde 58, a convite do Niemeyer, as grandes fotografias de Marcelo Gauthieron, tá? Que vai por 2 anos mostrando, né, o quanto essa cidade vai adquirindo essa escala monumental e literalmente se tornando talvez uma das grandes referências da arquitetura moderna no mundo no século XX. Né? Bom, há um momento muito interessante de inflexão, né, em que no momento em que o Portinari começa a trabalhar em Brasília, ele se distancia daquele projeto mais narrativo, né, e mais clássico, assim, por assim dizer, da azulejaria, e ele vai trabalhar com o grande artista que é o Atos Bulcão, e veja como o Atos tem uma concepção muito mais construtiva, não é? E que literalmente você tem até uma dualidade entre a figuração a dimensão construtiva mais abstrata, que nós vimos, né, ao longo de todas essas aulas, né, é algo que se consolida de maneira veemente, principalmente a partir do construtivismo russo, da Bauhaus, do The Style e assim por diante, e vejam como, literalmente, então, cada vez mais há um processo de adaptação, de cobertura desses grandes revestimentos, desses grandes vãos, dessas grandes paredes, né, com um tipo de leitura muito mais próximo daquilo que nós entendemos como a colagem no século XX, ou seja, uma dubiedade entre figura e fundo, ou não mais uma perspectiva clara, não mais uma figuração tão estabelecida, né? Não que toda colagem tenha que ser necessariamente abstrata, nós vimos isso. Mas vejam como, do ponto de vista conceitual, o Atos Bulcão faz um trabalho tão extraordinário que, até, de certa forma, indo nesse processo da vanguarda de questionar a legitimidade da criação artística unívoca, o que ele fez? Ele criou um sistema de padronagem de determinadas linhas, né, convexas né, e orgânicas, mas ele dava ao operário a capacidade de
nesse universo de 4 formas distintas, que ele pudesse operar de acordo com os seus próprios princípios estéticos. E vejam como, de uma maneira impressionante, você tem esse grande painel, que eu acho uma das coisas mais bonitas em Brasília. Eu acho que realmente veja como isso é totalmente diferente. Você não tem uma relação de começo, meio e fim. Você tem quase uma coisa meio orientalizante. Você tem uma dinâmica na relação da figura e o fundo. Você tem uma absoluta integração entre os azulejos e a arquitetura com a luz. Né? Então veja como o Atos Bulcão realmente é um artista que, de certa forma, faz aquela lição de casa preconizada pelos construtivistas russos, que era uma aplicação em escala industrial de certos preceitos artísticos, abstratos ou não, mas que visavam literalmente uma escala pública, uma grande escala, né, e que poderia, de certa forma, não ser mais feita manualmente por ele, mas ele seria o grande planejador junto a Niemeyer de todo esse processo. Então veja como ele, ao longo da construção de Brasília, vai pensando de maneira distinta como lidar com esses objetos modulares no exterior, no interior, como esses objetos vão se portar em relação à luz, ou seja, faz um trabalho em parceria com o Niemeyer, que eu acho uma coisa, um dos grandes momentos de trabalho coletivo entre arquiteto e artista. Né? Juntamente a isso, temos em Brasília também grandes obras, como o famoso painel feito pelo Sérgio Camargo em 1967. A gente vai falar um pouco mais sobre o Sérgio Camargo daqui a pouco, mas vejam a escala e vejam como literalmente do ponto de vista compositivo, todo um processo de corte e dobra, né, de corte e dobra, de volume, de relevo, e até, de certa forma, de uma simplificação cromático-formal que está muito ligada àquele processo que a gente viu de começar do zero com um papel e uma tesoura. Né? Mesmo a catedral, vejam como no final, embora seja bastante discutível os vitrais ali colocados, mas, de novo, nós na aula sobre a genealogia da colagem, nós vimos que também haveria uma relação bastante bonita de um princípio construtivo que nós vimos desde os mosaicos da antiguidade, como também nos primeiros vitrais, tá certo? Bom, isso para tentar falar numa escala nacional, né? O debate entre a arte concreta e a arte não concreta se dá mais particularmente até num embate sobre São Paulo e o Rio de Janeiro, né? A gente sempre sabe que em alguns momentos até há uma luta pela hegemonia artística, como em Florença, em Veneza, e muito dessa querela entre São Paulo e Rio de Janeiro, que até hoje, de vez em quando, ela reaparece, ao meu ver, ela esconde, ao meu ver, um projeto construtivo que tem muito mais afinidade entre si do que algumas diferenças que, óbvio, são gritantes, mas que devem ser entendidas hoje em dia sem tanta querela e tanta disputa. Né? O importante é vocês pensarem que esse projeto todo está vinculado a um processo de modernização, não é? Das grandes instituições, como o Museu de Arte Moderna do Rio, de São Paulo, e também da inauguração fundamental da Bienal de São Paulo, que, como você sabe, vai permitir que grandes artistas do passado possam ser efetivamente ser vistos como, imagina o que é ver a Guernica na segunda Bienal de São Paulo, ver o Calder, grandes artistas que passam até, através do fortalecimento dessas instituições, ter um papel maior, né, de integração da arte nacional, de tal modo que não é preciso que a Anita Malfatti vá até a França para ter a formação junto aos seus professores. Agora, pela primeira vez, você tem artistas como Max Bill, como Alexander Calder e assim por diante, artistas importantes, tá certo? Que vêm para cá, tá certo? Nesse sentido, nós temos uma obra
muito importante, que é, de certa forma, um dos carros-chefes do nosso museu, o Museu de Arte Contemporânea da cidade de São Paulo, que é essa obra do Max Bill, alguém que já foi no MAC já deve ter visto essa obra, né? E veja como é interessante, porque ela literalmente ela, ela trata de questões da colagem no seu sentido estrutural. Então, vejam bem, por exemplo, a ideia de que, do ponto de vista construtivo, ela surge a partir da fita de Moebius, quando você recorta uma fita e essa fita depois é colada e cria uma espécie de universo infinito, não é? Você tem a marca do infinito. Ora, o que o Max Bill vai fazer, literalmente, criar uma espécie de entorce, né, em que você tem uma escultura feita claramente segundo princípios industriais, ou seja, não se trata mais de uma obra feita, esculpida, tá certo? Mas é uma obra planejada para ser feita em uma dimensão industrial, tá certo? Uma dimensão em que a individualidade da mão do artista não é tão importante, cabe a ele muito mais pensar como, a partir de um princípio construtivo, você consegue conferir novas formas em que aquela relação básica que a gente falava do Picasso entre o espaço vazio e o espaço cheio, né, da guitarra, onde, vejam, o vazio, o externo, né, é incorporado pelo objeto, então você tem uma relação muito mais dinâmica entre o espaço interno e o espaço externo, né? E é uma obra que, de certa forma, se tornou paradigmática de um grande artista que tem um projeto, de certa forma, é o grande representante do pós-guerra, de toda aquela tradição construtiva que nós vimos, que se inaugurou na Rússia, depois perpassa a Alemanha, na Bauhaus, vai para a Holanda e assim por diante, e depois, na guerra, uma parte desses artistas vão para os Estados Unidos, vão fundar o Black Mountain College, ou a própria escola de Yale, ou outros, como o próprio Max Bill, vai fazer a escola superior da Gestaltung, da forma em formação. A gente viu que o próprio tema Bauhaus também está vinculado à ideia de uma casa em construção. Né? A ideia, efetivamente, por isso que nós temos ao longo de todo o século XX tantos movimentos onde se exalta não mais a capacidade imitativa do homem, mas efetivamente a capacidade do homem de construir novas realidades. Vejam o quanto isso acaba interferindo no nosso cotidiano. Então você tem um grande designer, que é o Alexander Wollner, que é convidado pelo Max Bill a trabalhar com ele na escola de Ulm, e ele, literalmente, buscando essa associação entre o design, né, e as artes, né, como algo integrado. Vejam bem, eu acho que até hoje, todos esses logotipos que nós vivemos, né, do Itaú ao MAC, ao metrô, né, à Comgás, veja o quanto o nosso cotidiano é ainda demarcado por essas imagens que foram claramente planejadas segundo esses novos princípios, como a gente viu nas nossas primeiras aulas. Vejam como o design, provavelmente dito como uma arte autônoma, se fortalece principalmente no momento em que a tipografia, a letra, né, ela se torna objeto de um interesse específico de um ponto de vista artístico. Né? Nós vimos também, né, como seguindo o movimento das grandes vanguardas construtivas, havia um processo cada vez mais de integrar a arte e a arquitetura, como no caso do Malevich, não é? E vejam bem o quanto uma das questões mais interessantes é como tanto o concretismo como o neoconcretismo vão se basear justamente no momento em que essa primeira vanguarda, as obras de Malevich, de Mondrian, Albers, vão ser valorizadas como literalmente o paradigma do que seria moderno, do que deveria
ser seguido. Por isso, veja bem, por mais que eu tenha falado para nossas aulas, a aula do construtivismo russo poderia estar logo no começo, eu criei uma relação entre a aula do construtivismo com essa aula, para vocês verem o quanto há uma integração total, né, entre o que houve desde os anos, nos anos primordiais da Rússia, o quanto essa revolução se expande e, assim como o futurismo, adquire, né, uma abrangência internacional. A gente sabe o quanto isso leva justamente a um redimensionamento do qual o papel da própria pintura, no sentido de você buscar cada vez mais uma espécie de simplicidade formal e a busca por um certo purismo, né? A gente sabe quanto isso vai fazer com que a própria relação do artista com o ato da pintura e a maneira como essa obra se insere no espaço arquitetônico se transforme por completo, não é? Então, o que é muito importante é vocês pensarem o quanto os artistas concretos brasileiros, já em 1950, estão dando encaminhamento às pesquisas que foram inauguradas pelo Van Doesburg, por exemplo, por toda essa tradição construtiva, que buscava muito mais uma pintura que adquirisse uma dimensão, uma escala industrial. Bem, por exemplo, a Bauhaus tinha todo um ateliê de pintura por spray, por procedimentos industriais, onde se buscava não mais a confecção de obras de arte individuais, mas um projeto muito mais amplo de integração entre todos os processos artísticos numa totalidade, né? Veja o próprio Albers, como nós vimos, né, como ele parte de um princípio construtivo de associação de folhas de papel, e veja como no próprio livro A Interação da Cor, todo o livro incentiva o aluno a buscar interações cromáticas, não é? E veja como esse processo da colagem se reverbera num processo da pintura, e que, veja bem, nos fazem lembrar também muito a obra do Volpe, que justamente teve, né, a possibilidade de ver, já na década de 50, essas obras do Albers aqui no Brasil, né? Bom, tem uma questão, ao meu ver, muito interessante, que é um depoimento que o Haroldo de Campos, que foi uma pessoa com quem eu tive o privilégio de conviver alguns anos da minha vida, e ele, ao meu ver, tem uma leitura bastante distinta do que aquela que é feita pelo crítico Ronaldo Brito. Eu não estou aqui para dizer quem é melhor, quem é superior, mas eu acho que é muito interessante a linha de conduta do Haroldo, em que ele tenta mostrar que essa cisão suposta entre concretismo e neoconcretismo não é tão radical como a gente imagina. Então, nesse sentido, eu vou só, ao longo dessa aula, dar alguns depoimentos sobre o que ele, como um dos grandes protagonistas da arte concreta, e veja bem, um grande poeta, né? Vejam como, de novo, você tem essa relação, né, como a gente viu no Marinetti, no Tzara, ou seja, artistas, poetas que têm uma vinculação muito forte também com as artes visuais. Ele vai dizer o seguinte: o construtivismo brasileiro tem suas raízes na década de 1950. De fato, em 1949 se situam as primeiras atividades de artistas como Valdemar Cordeiro, pesquisas com linhas horizontais e verticais, criação do Art Club de São Paulo, dedicado ao experimentalismo, bem como aos experimentos iniciais de Abraham Palatinic com luz e cor, de Mari Vieira com volumes, de Giraldo de Barros com fotoformas. Como precursoras dessa tendência, se pode citar, nos anos 20, as estruturas neocubistas de Tarsila do Amaral, animadas por um colorismo voluntariamente ingênuo, caipira. Tarsila foi a discípula em Paris de Lot, Glazes e Léger, e de volta ao Brasil lançaram a pintura pau-brasil, da qual posteriormente desenvolveu a pintura antropofágica. Casada com o poeta e romancista experimental Oswald de Andrade, a mais dinâmica figura do modernismo 22, com ele se empenhou nos homônimos movimentos de vanguarda anunciados por memoráveis manifestos oswaldianos. Outro pioneiro foi Vicente do Rio Monteiro. Nós falamos, embora muito brevemente, de como a gente poderia entender esse processo da antropofagia como literalmente esse processo de você assumir, né, elementos externos, e que o processo de deglutição seria quase esse processo onde, por assim dizer, você está criando uma colagem, você está quebrando proteínas e transformando elas em
levando ela para uma outra utilidade, para uma outra construção. A gente viu como o próprio processo da Tarsila era um processo de assimilação, dissecação meio picassiana e depois reconstrução da mesma forma. Bom, em 1952 formou-se em São Paulo o Grupo Ruptura, realizando a primeira exposição de arte concreta no Museu de Arte Moderna e publicando um manifesto, o Ruptura, distribuído já na abertura. Estavam ali presentes um plano de ação e uma fundamentação poética para a arte defendida pelo grupo. Não se tratava apenas da defesa de um novo estilo da pintura. Propunha-se um novo estatuto para o fazer pictórico. Não cabia mais à pintura representar o mundo natural em duas dimensões, nem tampouco fazer a mera defesa da abstração como dissolução da referência imagética. Recusava-se também o não figurativismo hedonista, produto do gosto gratuito que busca a mera excitação do prazer e do desprazer. Vejam, né, pela própria maneira como esse manifesto é construído, né, o quanto ele também é tributário das parole libertà, ou seja, de uma ocupação claramente gráfica, né, que a gente vê, começa com Mallarmé, depois todos os manifestos da vanguarda lidam com uma linguagem visual onde a própria ocupação do espaço, do papel, não é tradicional. Então vejam como claramente esses artistas tinham consciência dos grandes manifestos da primeira metade do século XX. Como observou Lorenzo Mami, a própria montagem daquela primeira exposição do Grupo Ruptura, no MAN, privilegiava o descolamento das formas para a forma da superfície planar. Segundo o crítico paulista, a apresentação dos quadros, todos eles nivelados pela parte de baixo da tela, apontava já para um caráter fortemente plástico. Mais ainda, se ofereciam como objetos de manipulação, quase pediam para ser agarrados. A montagem já poderia ser vista como uma instalação que reverberava o rigor visual da composição para o espaço arquitetônico. Do mesmo modo, a forma se atualizava no objeto utilitário que se disseminava no mundo. Esse desdobramento utilitário, sem perda do rigor formal, era a alternativa diante dos riscos idealizantes platônicos de uma forma pura, racional, virada de costas para a realidade. Então, nós temos como os grandes nomes do Grupo Ruptura: Giraldo de Barros, Lothar Charroux, Valdemar Cordeiro, Casper Fiaming, Leopoldo Haar, Judith Luan, Maurício Nogueira Lima, Luiz Saciloto, Anatol Václav, e associado ao grupo Carlos Duval, Antônio Maluf, Alfredo Volpi e Alexandre Volner. Obviamente, eu não vou conseguir falar sobre todos esses artistas. Novamente, eu vou sempre levando em fato essa possibilidade de focar esse assunto, tendo em vista as questões construtivas colocadas pela colagem. A Sônia Salsten vai dizer o seguinte, que o movimento concreto de São Paulo respondia aos impasses que a modernidade fatalmente encontraria no ambiente cultural dependente, com a crença positiva de que a reforma visual de um país inculto viria na esteira do processo de modernização industrial. Sua formulação básica postulava a objetividade de produção e no pensamento técnico racional, privilegiando procedimentos matemáticos e sua interação positiva na sociedade. Não é? Então, veja como, literalmente, você tinha um processo racional, construtivo, e essa exacerbação de uma busca de uma articulação entre arte e indústria a partir de uma união, por assim dizer, ideal entre arte e ciência, é o que, segundo Ronaldo Brito, vai separar um pouco o concretismo do neoconcretismo. Tá? Então, eu não vou aqui ficar falando sobre todos a biografia desses artistas, é só importante vocês pensarem, né, e para uma futura pesquisa, né, vale a pena vocês pesquisarem, né, a obra do Valdemar Cordeiro, né, que tem um papel efetivamente até um pouco draconiano no movimento concreto. Ele chega a brigar com alguns artistas que não estariam seguindo uma linha de conduta, mas depois ele mesmo acaba se transformando e até buscando uma associação, por exemplo, da arte construtiva com a linguagem pop, ou seja, embora no primeiro momento ele tenha uma postura bastante radical, de um certo purismo, ele mesmo, ao longo da história brasileira, acaba
buscando novas referências, não só no que diz respeito a uma arte computadorizada, mas também buscando uma apropriação, uma linguagem mais dadaísta, de bricolagens, em que ele vai trabalhando com aquilo que ele chama de pop-creto, que ele trabalha com objetos colados à sua pintura. Então vejam bem, nesse primeiro momento, o quanto o trabalho é bastante bastante simples e complexo, no sentido de ele ter uma estrutura bastante dinâmica, né? Mas vejam como faz parte desse processo de dissecação da superfície do plano pictórico, não é? E que parte muito, como a gente disse, desse sentido de pensar a superfície pictórica como ela mesma podendo ser modulada e de uma certa forma, produzindo uma experiência espacial que saia da superfície da tela. Então, vejam como, até pelo procedimento pictórico, você vê uma fatura muito mais de natureza industrial, né? Você não vê muito a pincelada do artista, você tem um trabalho que teria, por assim dizer, um aspecto muito mais racional, muito mais próximo à escola construtiva do Van Doesburg, não é? Junto a esses artistas, é importante que a gente mostre a integração dos artistas visuais, artistas plásticos, com Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pinhatari, José Paulo Paes, né? E assim por diante. E até no primeiro momento com Ferreira Goulart, que vai ser aquele responsável pela ruptura, tá certo? Então, você tem esse momento importante, né, de uma associação entre os grandes poetas concretos paulistas, né, com os artistas acima descritos, e vejam como uma coisa acho que faz parte da nossa cultura paulistana concreta, acho que todos vocês conhecem a obra de Augusto de Campos, todos vocês já viram a maneira como ele dá continuidade a todo aquele processo que começou com o Mallarmé, passa pelo Marinetti, de pensar uma poesia visual, em que ela tem uma presença quase corpórea, cromática, em que as palavras vão adquirindo diferente significação em função das suas possíveis articulações, que não são dadas apenas por um sistema linear de composição, né? Outra figura fundamental para a gente pensar, né, a arte paulista concreta é a figura do Geraldo de Barros, que, vejam bem, já em 46 desenvolve uma câmara específica para fazer as fotoformas, e depois ele cria um grupo de vanguarda de grandes fotógrafos brasileiros, e em 56 vai fazer parte da famosa exposição de arte moderna, que vai literalmente marcar, vai institucionalizar efetivamente a importância do movimento concreto no contexto brasileiro. Então vejam, né, a Exposição Nacional de Arte Concreta de São Paulo, como o próprio Lorenzo diz, vejam como há um pensamento, né, que quase ele remete a um tipo aquela primeira exposição do Malevich, ou seja, não se trata apenas de colocar as obras no espaço, mas também buscar um tipo de racionalização, de sistematização e de diálogo permanente entre essas obras, não é? E vejam como ele vai fazer trabalhos que até hoje são considerados uma referência, na medida que, veja bem, ele dá continuidade àqueles processos inaugurados pelo Man Ray e outros fotógrafos da vanguarda, mas, ao mesmo tempo, apropriando essa linguagem de superimposição e de fotomontagem, que tem algo muito a ver ligado à colagem, como nós vimos, criando uma linguagem construtiva de altíssima qualidade. Então, ele é um artista também que tem essa pretensão universalizante de realizar o seu trabalho nas mais diferentes instâncias, na fotografia, na pintura, e mais do que isso, inclusive ele chega, né, literalmente a criar uma firma chamada Objeto, a partir de uma cooperativa chamada Unilabor, né, em que literalmente, ou seja, o design iria realmente transformar
a vida cotidiana das pessoas, ou seja, você vai viver numa mesa moderna, você vai sentar numa mesa moderna. E vejam bem, eu acho que essa herança construtiva está presente na minha mesa, aqui que eu estou sentado. Acho que todos vocês, tenho quase certeza disso, têm objetos na casa de vocês com um design moderno. Né? Assim, você vai numa loja de objetos que não é de um preço acessível, ou pelo menos da classe média, assim, que é a Tok Stock. Vejam como a Tok Stock, claramente, ela se imbui desse processo, por assim dizer, construtivo e supostamente acessível a todos. Bom, um dos maiores artistas brasileiros, que literalmente sempre teve uma relação dúbia com o movimento concreto, embora ele sempre tenha sido celebrado tanto pelos artistas concretos como neoconcretos, é o Alfredo Volpi, né, um artista que eu tenho um enorme respeito. E vejam bem como o Décio chamava o Mondrian trecentista, ou seja, ele era um artista que buscou, talvez essa seja a grande sacada dele, é tentar conciliar toda uma tradição da pintura italiana que surge nos primórdios do Renascimento. Veja como ele vai utilizar uma técnica tradicional como a têmpera, né? Mas, ao mesmo tempo, ele, principalmente nos anos 50, ele se aproxima de uma linguagem mais construtiva, faz trabalhos absolutamente fantásticos, como na primeira Bienal de 51, que você vê, mas veja bem, é uma fachada em que a disposição dos objetos não é totalmente geométrica, há uma espécie de espaço de suspensão, há uma espécie de transparência, não é? Que é dada literalmente pelo movimento da tela, da pincelada da têmpera em relação à tela. Nesse sentido, tem 2 textos meus na Ars sobre a obra do Alfredo Volpi. Se vocês quiserem se aprofundar, está no meu blog, mas também vocês podem buscar na revista Ars 2 artigos meus sobre a obra de um artista tão complexo. Tá? Vejam, justamente, no meu entender, literalmente, quando a obra do Volpi se torna mais concreta, é que ela não tem, embora tenha um cromatismo muito bonito, tal, uma certa dinâmica, ela não tem a mesma sutileza, a mesma personalidade que vai fazer com que ele seja um dos nossos maiores artistas brasileiros. Mas é muito interessante vocês pensarem também como aquilo que eu falei, também naquela ideia da vanguarda, de sempre você ter um espaço político que é dado literalmente para a publicação das grandes revistas, como a Noa Gandra, né, e vejam como o próprio Volpi, de certa forma, é transposto de uma linguagem pictórica, né, onde você tem matéria, movimento, ritmo, um matiz muito delicado, para uma linguagem mais industrial, mais seca, mais construtiva. Então, mostra claramente o quanto o Volpi estava associado a esse movimento na década de 50. Como continua Haroldo? O rigor geométrico e a normatização dos procedimentos pictóricos retiravam da pintura qualquer devaneio subjetivista, todo o vínculo com as pulsões criativas do gênio romântico, que o Volpi ainda mantinha, tá, gente? A tela era tomada como produção visual e não mais como metáfora figurativa ou fantasia simbólica. Cores primárias, formas geométricas, composição matemática. Como salientou o Ferreira Goulart, citando o holandês Van Doesburg, pintura concreta e não abstrata, porque já passamos o período das pesquisas e das experiências especulativas. Em busca da pureza, eram os artistas obrigados a abstrair as formas naturais que escondem elementos plásticos. Pintura concreta e não abstrata, porque nada mais concreto, nada mais real do que uma linha, uma cor, uma superfície. Ou seja, não se trata mais de olhar a natureza e tentar buscar as suas linhas essenciais, pelo contrário, se trata agora de um processo totalmente criativo, em que você vai criar essa segunda natureza, que é a segunda natureza propriamente concreta, que é um processo de concreção, em que ela pode, sim, levar a uma espacialidade, ela pode, sim, criar diálogos com a arquitetura, mas ela, antes de mais nada, ela se afirma como uma linguagem autônoma e concreta, porque ela não é mais apenas uma reprodução de uma realidade externa. Então, veja como... E é curioso, se nos anos 80, 90, 2000, os artistas neoconcretos
cariocas foram super valorizados. Hoje, como movimento natural do mercado, há agora sim um processo de valorização de artistas concretos, como Maurício Nogueira Lima, ou mesmo Fiaming. Tá? Resumindo, como vai dizer Haroldo de Campos, os pintores de São Paulo estavam influenciados pelo neoclassicismo de Mondrian, pelo construtivismo do Destyle holandês, pelos futuristas italianos, pelos vanguardistas russos, né, pelo Malevich, né, que partiam de uma leitura do cubismo, né, com a experiência participativa da Bauhaus, com a experiência construtiva do Gropius, o grande arquiteto-chefe da Bauhaus, e ainda com um toque do pós-guerra do Max Bill, que seria o herdeiro de toda essa tradição construtiva europeia no mundo do pós-guerra. Além de ter uma associação com Max Benz, que é um filósofo estética e semioticista. Né? Então, vejam bem, né, eu não posso me estender muito sobre a particularidade de todos esses artistas, então, só citando o Tacharu, Hércules Barsotti, que tem um papel muito importante também, no momento em que ele também vai fazer um trabalho incrível de design com seu parceiro de vida, que é o Vilis de Castro, tá? Olha que beleza esses trabalhos do Hércules Barsotti, e também o Vilis de Castro, que é considerado hoje em dia um dos maiores artistas, e veja bem, o próprio Vilis brigou com Valdemar Cordeiro e se associou ao grupo Neoconcreto. Hoje é um artista tão importante, gente, que a última vez que eu estive no MoMA tinha um Mondrian, e do lado do Mondrian tinha essa obra, uma obra do Vilis de Castro. E o que parece tão simples, na verdade, é extremamente complexo, né? Porque esses objetos ativos, vejam bem, são pequenas tabuinhas de madeira, mas o que é muito bonito é que, literalmente, elas fazem com que o objeto se transforme radicalmente a partir do ponto de vista do observador. Se eu estou em um determinado lado, eu vejo um objeto; se eu estou em uma determinada altura, numa situação de luminosidade, eu vou ver outro. E vejam quase essa dimensão de uma tábua vertical, um pouco remetendo à nossa própria condição bípede de olhar o mundo, né? Nessa, embora acreditando num ponto de vista único, veja como essa obra tende também a tensionar essa nossa relação corpórea com a obra. Ele é um artista extremamente inventivo, faz um trabalho de design incrível, faz pequenos objetos, que, a meu ver, por exemplo, me lembram muito os desenhos do Valtércio Caldas, que é um artista que a gente vai trabalhar mais para frente. E, num determinado momento da vida, inclusive, seguindo aquela pesquisa feita pelos construtivistas russos da factura, veja como ele também, para além do papel, da tinta e da tela e da madeira, ele começa a trabalhar pelo contraste dos materiais e pela maneira como esses objetos vão criando uma relação mais ativa com o espaço externo. Né? Mas olha que bonito como, muitas vezes, essas intervenções espaciais, muitas vezes partem, sim, de pequenas colagens, de pequenos relevos feitos sobre uma folha de papel. Tá? Então, veja bem, um quadro monocromático, mas quando você olha ele pela lado direita, você vê uma pequena fímbria de azul que cria toda uma tensão do espaço com o seu entorno. E ele, inclusive, chega, como vários artistas concretos, a trabalhar, a fazer um trabalho de design para a Ródia. Há uns 2 anos atrás, acho que houve uma exposição incrível no MASP, de vestidos belíssimos, feitos pelo Volpe, pelo Vilis, pelo Hércules. Era uma exposição fantástica. Para quem gosta de moda e design, também vale a pena vocês fazerem uma pesquisa nesse sentido. Né? Temos uma grande artista, que é a Mira Schendel, né, que tem uma relação, acho que todos vocês devem ouvir falar dela. É importante saber que ela tinha contato com o que estava acontecendo aqui, ela nunca participou ativamente do movimento concreto, embora fosse muito amiga do Haroldo de Campos, né? Ela se mantém um pouco independente a esses movimentos concreto e não concreto, e depois eu vou explorar o trabalho dela
mas numa perspectiva da arte contemporânea, porque eu acho que a obra dela efetivamente começa a ter uma revalorização muito grande na arte brasileira atual. Veja a maneira como ela fazia pesquisas com papel, com desenho, com cortes e dobras, com materiais extintos, com a tipografia, com a inserção da obra no espaço. Veja como, do ponto de vista construtivo, é sim um procedimento de colagem, porque você está não só separando as letras entre si e graficamente explorando essa ambiguidade em que todo desenho é letra ao mesmo tempo, né? E veja como, ao fazer essas inserções em um papel muito delicado de kozo, né, que é um papel que a gente chama de arroz japonês, ela criava uma relação de uma transparência, de uma translucidez que você rompia com a relação figura e fundo e colocava no fundo essas colagens no espaço, né? E no final da vida, ela inclusive faz alguns trabalhos incríveis, trabalhando com ouro, com têmperas acrílicas, até com sarrafos. É uma artista bastante complexa. Agora, indo para a parte final da nossa aula, é importante justamente ver... Janote, Oi? você vai falar mais sobre a Mira Schendel ou não? Vai ficar só nessa aula? Eu vou falar mais sobre a Mira Schendel na aula falando mais dos anos 80, da arte contemporânea. É porque o tema é tão complexo, entendeu? Que, por exemplo, eu tive pessoalmente uma relação tão forte com a Mira, em que eu poderia ficar horas falando sobre a Mira Schendel para vocês. Mas se tem alguma dúvida, não? Não tenho dúvida, não, só interesse só. Ah, tá. Tá, obrigado. Não, é uma artista realmente incrível e que realmente ela passa a ser reavaliada muito a partir dos anos 2000. Ela morre em 88, mas desde então seu trabalho começa a ter uma revalorização incrível. Então, veja bem, o que é importante, né? Eu vejo bem de propósito, né? Se vocês forem no Conjunto Nacional, vocês vão olhar o piso que tem a marca do estado de São Paulo, né? Não sei se vocês já notaram. No Rio de Janeiro, você vai ter, de novo, essa marca, um carro-chefe da pedra portuguesa, que também é algo de uma herança portuguesa, como vocês sabem, que foi feita, que vem de Portugal, essa ideia de fazer essas ondas do mar. Obviamente, todo esse projeto vai ser readaptado por nada mais, nada menos que o Roberto Burle Marx, né? E vejam como, o que é importante você pensar é isso. Então, eu vou na Paulista, eu olho no chão, eu vejo marcos de uma tradição portuguesa, da pedra portuguesa, aliada a essa linguagem construtiva que é tão constitutiva da nossa identidade brasileira. Tá certo? Tem também figuras absolutamente cruciais, como Sérgio Camargo, que talvez seja o primeiro grande artista que tenha tido uma projeção internacional, um artista que trabalhou com o Brancusi, ficou chocado com a qualidade da obra do Brancusi, que foi um artista que nós falamos um pouquinho no final da aula do dadaísmo, do surrealismo, e um artista que teve contato, literalmente, morou muito tempo em Paris, né? Teve um papel educativo fundamental para os novos artistas, tá? E veja como todo o trabalho dele também é essa ideia de você pegar uma unidade básica, que seria, vamos dizer assim, lembra o cone, o cilindro e a esfera? É como se ele pegasse uma unidade básica em função do corte, da dobra e da sua inserção. Eu vou criar toda uma outra volumetria, né? Então veja como é uma pintura que ela tende a sair da superfície e ir para o espaço, o ambiente. E não é à toa que o trabalho dele vira cada vez mais, por assim dizer, escultórico, né? Ele não faz parte do grupo neoconcreto, ele é um dos grandes nomes artistas ali presentes, porque a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está falando só dos movimentos, é importante que vocês saibam, olha, existem grandes artistas, como o próprio Milton da Costa, nessa fase espetacular da década de 50, em que toda uma linguagem construtiva meio morundiana, são naturezas mortas e, ao mesmo tempo, tem uma escala arquitetônica que remete a Brasília, não é? Também um artista que não teve uma vinculação específica com o movimento neoconcreto.
Bom, antes de entrarmos propriamente nos artistas não concretos, é importante destacarmos 3 artistas cariocas que foram de grande importância e marcaram a primeira etapa concretista do Rio de Janeiro, formadora do grupo Frente, equivalente local do Ruptura Paulista. São eles Ivan Serpa, Palatinic e Marinhe. Serpa foi o grande articulador, junto ao crítico Mário Pedrosa, do movimento concretista carioca. Sua atuação como professor no Museu de Arte Moderna ainda não foi devidamente analisada no que diz respeito à motivação de toda uma geração de jovens artistas brasileiros. Mais do que isso, sua obra plural e multifacetada é única em nosso meio. Sua variedade jamais significou dispersão, mas sim inquietação criativa. Depois da fase concretista, experimentou com texturas e colagens. No final da década de 50, foi aos poucos soltando um gesto sobre a figuração e a informalidade no começo da década seguinte. Cabe ressaltar que, apesar de sua vinculação e amizade com o grupo carioca, não assinou o manifesto não concreto. Então, vejam bem como essa questão é muito mais complexa. Então, você tem essa figura absolutamente fundamental de um artista, tem um papel educativo muito grande no Rio de Janeiro, que é o Ivan Serpa, que tem vários estilos. Na década de 50 ele tem um trabalho bastante construtivo, e curioso que no final da vida ele faz uma série negra, talvez vinculado, obviamente, pelo que a gente passou a partir do golpe de 64, né? Em que o trabalho dele adquire uma outra tonalidade muito mais figurativa e dramática. Né? Nós temos a figura do Palatinic, que faleceu, acho que no ano passado, um dos grandes inventores da arte dinâmica e das experiências com luz e cor, né? Mas vejam bem, o que tem a ver com a colagem? Basicamente a mesma coisa, gente. É literalmente você, né, como se eu pegasse, separasse, né, para eu chegar a essa assemblagem, eu primeiro preciso pensar que a linha pode ser entendida como um bastão e que um círculo pode ter uma entidade própria, né? Obviamente a gente sabe o quanto você teria uma inspiração aí a partir da obra do Calder, né? Só que ao invés dos móveis, de esses objetos adquirem uma vida própria, você tem aqui uma espécie de maquinário que faz com que você tenha essas obras em movimentação perpétua. Aqui o Ivan Serpa, só para vocês notarem o quanto ele vai ter obras muito distintas ao longo da sua carreira. Gente, eu gostaria muito de me aprofundar sobre todos esses artistas, mas eu tenho tempo a seguir, então realmente entendo essa aula como uma espécie de mapeamento talvez o maior movimento brasileiro, né, que até hoje carrega consigo suas consequências, e vejam como a colagem se torna claramente o leitmotiv, o meio através da qual essa linguagem construtiva se apresenta aqui de forma multifacetada. No grupo Frente, você vai ter a figura básica do Aloysio Carvão, da Lígia Clark, do Rubem Ludolf, César Oiticica, irmão do Hélio Oiticica, do Palatinic, da Lígia Pape, do Ivan Serpa, da Elisa Martins Silveira, Décio Weber e Franz Meisner. O Franz Meisner, que é um artista mais idoso, mais velho em relação aos outros, pensa literalmente como está vinculado, né, a essa ideia de quase literalmente fazer uma guitarra no espaço sem guitarra, ou seja, você não precisa mais copiar uma guitarra, né? Você tem agora um princípio construtivo em que, pela associação livre das formas, ele começa a criar novas relações de um caráter mais orgânico entre o que é o espaço interno e o espaço externo. Né? Então você tem, né, esse movimento que vai se firmando no Rio de Janeiro e que, segundo o Ferreira Goulart, que é o principal, né, ao contrário do Haroldo, o principal protagonista vai ser a figura do Ferreira Goulart, a expressão neoconcreta indica uma tomada da posição em face à arte não figurativa, geométrica e particularmente em face da arte concreta, levada a uma perigosa exacerbação racionalista. Então, a grande crítica que o movimento neoconcrético vai fazer, não é, aos concretos é justamente pelo fato de eles serem muito racionalistas. Já na visão
do Haroldo, isso que é muito interessante, a gente ter agora, né, dois pontos de vista. O Haroldo vai dizer que o dissídio explicava-se pela diferença de formação do grupo carioca, em especial de seu porta-voz e teórico Ferreira Goulart, cuja concepção artística procedia de matriz surrealista e francesa, olha com um certo preconceito aí, né? Aguçada pelo sonorismo glossálico e fraturado de Artaud, e decantada pelo cubismo e pela abstração geométrica, uma concepção de forma de marca subjetivista. Os paulistas, acusados pelos cariocas de racionalistas, defendiam, na verdade, um racionalismo sensível, uma dialética razão-sensibilidade, que não discrepava da máxima de Fernando Pessoa. Tudo que mim sente está pensando. E não encontraria maiores objeções da parte de Mallarmé da geometria do espírito, do Lautréamont, do elogio às matemáticas, do Paulo em relação à poesia igual à matemática inspirada entre nós, do João Cabral. Então, veja bem, o que é muito interessante é isso. Eu acho que essa querela entre Rio de Janeiro e São Paulo é muito pouco produtiva, ela teve um caráter muito, um matiz muito mais ideológico. Até hoje se cria esse mito que os artistas cariocas são muito mais livres, inventivos, porque eles vivem na praia, que eles têm uma relação mais forte com a música, que nós somos literalmente os pianos, não é? Que nós temos um compromisso mais com o saber, com a história da arte. Bom, podem sim haver essas diferenças, tá certo? Como o tempo está indo, eu vou ter que ir um pouco mais rápido agora, mas vejam bem, de uma certa forma, uma das grandes referências para o neoconcretista, os neoconcretistas, vai ser a filosofia do Merleau-Ponty, que justamente era um artista que, né, que era o grande porta-voz daquilo que a gente chama de fenomenologia, ou seja, uma relação em que se busca não uma apreensão racional do mundo a partir de uma ideia cartesiana, mas uma relação em que a relação do homem com o mundo se faz a partir de uma experiência em que o mundo do sensível, ou seja, não se faz a partir da busca de ideais platônicos, mas um homem aprende vivendo no mundo, e essa experiência material, fenomenológica das coisas, do fazer artístico, de uma concepção mais orgânica da obra, é algo vital. Então, eles vão fazer o famoso manifesto, vejam como... então, é engraçado, é um manifesto neoconcreto. Do ponto de vista do design gráfico, vejam como ele ainda se adequa perfeitamente a todos os princípios construtivistas que nós vimos das primeiras vanguardas, e não é à toa que você tem obras aí lapidares, como o Malevich, do Mondrian, né, como obras referentes. Né? Mesmo no primeiro momento, né, quando você pensa os meta-esquemas do Hélio Sica, que são grandes obras-primas, feitas em guache, que impressionante como elas têm uma saturação cromática, um rigor construtivo de altíssima qualidade. O que é muito bonito é que existe, sim, um equilíbrio no desequilíbrio. É bonito como, né, as formas buscam uma certa instabilidade, mas parece que há sempre a possibilidade de uma pedrinha cair. E vejam bem, embora não sejam feitas de colagem, a ideia de você pegar um espaço quadrado e transformar a relação dele com o outro espaço. Veja como essa experiência, no fundo, ela advém daquela ideia do recorte, propriamente dito. Né? As obras são recortadas no espaço. Um outro grande artista, né, nesse caso escultor, que é o Amílcar de Castro, sempre ele falava que o princípio básico dele era o corte e a dobra. Então, muitas vezes, por mais que ele fizesse uma escultura monumental, para ele dizia assim, olha, uma escultura para ela estar presente no espaço, ela tem que pousar. Se ela pousa na minha mão, é porque ela não está pousando, então porque ela não está bem distribuída. Então, é num corte, numa dobra, que eu posso fazer com que essas grandes superfícies de ferro possam se colocar de uma maneira muito mais orgânica com o espaço ambiente. Né? O forte componente da discórdia entre ambas as facções construtivas, a concreta e a neo, estava situada, portanto, no plano da política artística, com matiz
matizes reivindicativos do prestígio regional, quando não eram meramente idiosincráticos. Então, ele fala justamente o caso do Viles, que brigou com Valdemar Cordeiro. E o próprio Haroldo fala, olha, o próprio Haroldo Sica, que se diz como um grande artista neoconcreto, quando vai fazer uma exposição em 67, chamada Nova Objetividade Brasileira, vai literalmente extrapolar esses ismos, vai convidar tanto artistas concretos, popcretos e neoconcretos, e inclusive vai fazer um parangolé para o próprio Haroldo de Campos. Tá certo? Voltando ao Amilcar, uma das coisas também que ele fez, que teve uma enorme reverberação no âmbito do design brasileiro, ele foi durante anos o capista do Jornal do Brasil, e veja que beleza, o quanto, né, ele, em 10 anos, 10 não, em 5 anos, ele muda completamente a maneira como você entende um jornal. Veja como ele era totalmente preso a colunas fixas, né, estáticas, e quanto ele consegue buscar cada vez mais uma associação entre a imagem, a fotografia, a tipografia, e vejam o quanto, hoje em dia, os jornais que nós temos em mão, hoje em dia, seguem muito mais esse princípio. Temos, para finalizar nossa aula, 3 grandes nomes do movimento neoconcreto. Um deles obviamente, a Lygia Clark, e veja, novamente agora, a fita de Moebius que nós vimos do Max Bill em ação, né? O quanto ela literalmente buscar, como vai dizer o Goulart, superar os princípios da arte concreta que esbarrava na contradição insolúvel entre figura e fundo. O que a gente viu não é tão um ponto pacífico, mas a ideia é literalmente sair de uma relação mais racional e mais estática do objeto. Né? Então, veja como ela faz, num primeiro momento, ela tenta literalmente cortar o quadro, né, e pensar o quadro como uma grande colagem, onde ele vai modular essas superfícies, quase como um Lego, um quebra-cabeça, e aos poucos, né, essa superfície ela vai adquirir uma certa dinâmica, uma certa volumetria, uma certa propensão para ir para o espaço, né, até que ela faz a famosa série dos bichos, né, que justamente é uma concepção em que você não tem uma forma fechada, você tem um objeto que pode ser manipulado pelo observador, ou seja, o observador não tem apenas uma posição passiva, ele manipula a obra, não é? E há uma pequena tese minha, que eu não posso provar, mas, ao meu ver, eu acho que seria muito interessante a gente pensar o quanto Mário Pedrosa, que é o grande crítico internacional de então, vai ter uma estadia de 8 meses, se não me engano, em Tóquio, como numa bolsa que ele ganhou, e claramente, vejam bem, o quanto essa obra da Lygia é tributária do origami. Então, de algum modo, a obra da Lygia se faz visível um diálogo possível entre Mário Pedrosa e Lygia Clark. Então, veja bem, também é um momento em que muitas vezes você tem uma experimentação com os livros, obras de arte, né? Como esses objetos vão para o espaço, adquirindo uma maior organicidade, e veja, de novo, né, como os os diálogos permanentes, por exemplo, com o Malevich, aparecem aqui nessas pequenas construções de cáscara, de caixinhas de fósforo. Né? Então, veja bem, o que literalmente, acho que essa obra o Trepante, da esquerda, mostra claramente o que a gente poderia caracterizar como uma obra neoconcreta, ou seja, uma fita de Moebius tentando agarrar um tronco, ou seja, um objeto natural. Então, veja como, ao invés de ter uma relação mais racionalista e só trabalhar com elementos da indústria de ponta, veja como, de alguma forma, o neoconcretismo, sim, de algum modo, busca uma articulação entre a arte e a vida, a arte e o mundo orgânico. Não é à toa que, ao final da vida, a Lygia, inclusive, questiona quais são os limites da arte, ela vai fazer estudos de psicologia, vai trabalhar com essa relação
do sujeito e a obra, e vai criar objetos que são relacionais, e há uma discussão muito grande se esses objetos teriam, por si só, um valor artístico, ou eles teriam muito mais uma espécie de valor terapêutico, né? O que é muito interessante é você ver um depoimento do Ferreira Goulart, que é preciso ser dito, embora tenha tido uma figura fundamental no movimento neoconcreto, vai ele mesmo fazer uma crítica dizendo que essa arte que ele tanto promoveu seria sem obra. É um momento curioso que ele assume o Ministério da Cultura, a Funarte, no Rio de Janeiro, e acaba com todos os prêmios nacionais e volta a valorizar a arte popular brasileira, ou seja, o próprio Ferreira Goulart também, uma figura ambígua que acaba no final da vida um pouco negando tudo que ele falou antes. Mas o fato, que é bastante questionável, é se esses objetos, essas máscaras sensoriais teriam uma certa teria uma certa legitimidade, uma certa autonomia artística. O que importa não é nem mais a noção da obra de arte, mas muito mais a relação, a obra sendo uma espécie de mediação de você com o mundo, né? E você tem grandes figuras que precisam ser melhor estudadas, como Mavigné, que junto com a doutora Nísida da Silveira vai promover, por exemplo, o Museu do Inconsciente, que, por exemplo, agora obras do Museu do Inconsciente estão sendo mostradas na Bienal de Berlim, ou seja, uma artista que tem um trabalho gráfico de altíssima qualidade e também um papel institucional muito importante para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, né? Assim como a Luísio Carvão, né? E, por fim, gente, só mais dois grandes artistas. Um é o Hélio Sica, que acho que todos vocês já ouviram falar. Tem um livro que eu acho um dos grandes livros escritos por artistas no Brasil. É uma loucura que a família não deixe que esse livro seja reeditado, é uma inacreditável. Mas veja como o Hélio, que se torna talvez o artista brasileiro mais conhecido no exterior, literalmente ele expande essa concepção do objeto para o espaço ambiente. Então, como ele mesmo vai dizer no momento decisivo, já não tenho mais dúvidas que a era do fim do quadro está definitivamente inaugurada. Para mim, a dialética envolve o problema da pintura avançou, juntamente com as experiências, as obras, no sentido da transformação da pintura-quadro em uma outra coisa, para mim, o não objeto. E já não é mais possível aceitar o desenvolvimento dentro do quadro. O quadro já se saturou. Longe de ser a morte da pintura, é a sua salvação, pois a morte mesmo seria a continuação do quadro como tal e como suporte da pintura. Como está tudo tão claro agora, que a pintura teria que sair para o espaço, ser completa, não em superfície, em aparência, mas na sua integridade profunda. Veja como o Hélio, claramente, é um escrito de um jovem artista, tem essa ambição um pouco vanguardista de ir para além da superfície pictórica, para decretar a morte da pintura. A gente já sabe, eu mesmo como professor de pintura, o meu papel é sempre, a cada ano que eu dou aula para vocês, mostrar que a pintura é uma espécie de fênix. Por mais que vocês queiram, que os artistas queiram matar, ela sempre reaparece reconfigurada com novas dinâmicas, novas técnicas, novas formas. Não importa tanto pensar sobre a morte da pintura, mas essa ideia, que ao meu ver foi muito instigante, de pensar o quanto o Hélio Sica literalmente vai fazendo com que dos meta-esquemas, né, ele vai fazendo os grandes núcleos, ou seja, assim como no Malevich, o objeto dele, ele foi um grande leitor do Malevich e do Mondrian antes do minimalismo americano, isso é importante ser dito. Veja como as construções dele adquirem cada vez mais um papel ambiental e como ele tem, isso é muito importante dizer, uma grande experimentação no âmbito da cor, quando ele volta a trabalhar também com a terra entendida como um pigmento, né, que volta à sua condição material, objetiva, coisa, né? E quando ele vai fazer uma série de experiências extremamente ricas, né, em que você literalmente não mais pode dissociar a cor do seu meio material. Então
É como se esses objetos construtivistas estivessem agora meio absolutamente sendo absorvidos pela sua própria fatura, pela sua própria matéria, pela sua própria expansão cromática, não é? E veja como, literalmente, ele cada vez mais tenta fazer com que esses objetos tentem interagir com o contexto social. Então ele vai fazer um bólide que é a cara do cavalo, que é um famoso bandido de mangueira, ele vai subir a mangueira, vai fazer os parangolés, ou seja, claramente é um artista que vai buscar uma das coisas que foi o grande sonho da vanguarda, que é uma articulação entre a arte e a vida, de tal forma a transformar todo o processo artístico numa aventura só. Mas vejam como, né, no que diz respeito ao nosso curso de colagem, veja como ele dá continuidade a uma pesquisa, né, inaugurada pelos russos, da factura, né, dos diferentes materiais, da maneira como esses objetos adquirem configurações distantes, e como, literalmente, ele vai também começar a fazer grandes penetráveis em instalações, grandes ambientes onde o observador, de certa forma, adentra por esse espaço ambiental, né? E, por fim, né, veja como, literalmente, uma obra póstuma acaba sendo reconstruída em Inhotim, onde, retomando aquela coisa do balé, é como, literalmente, quando a arte e a arquitetura se tornam uma única experiência, né? Vejam também as experiências com os parangolés, onde você tem uma relação não mais do observador olhando para uma obra, mas o observador, né, vivenciando a obra, né? E por fim, gente, a Lígia Pape, que é uma artista também espetacular, né, que tem duas obras que, no que diz respeito ao nosso curso, são fundamentais. Um é o Livro do Mundo da Criação, de 59, que, olha que beleza, são pequenos objetinhos de madeira em que ela faz pequenas incisões, criando um colorismo né, de natureza claramente construtiva, mas o que é muito bonito é essa espécie de dinâmica contínua, onde essas formas vão se reverberando, se espelhando, se reconstruindo, e a própria ideia de você fazer uma espécie de livro da criação é pensar, né, o quanto essas formas bem primordiais estão ali um pouco alimentando e balizando a nossa relação com o mundo. E, por fim, essa obra, que é uma das grandes obras-primas, ao meu ver, da arte brasileira, que é o Teteia, que são esses fios metálicos, veja bem, esses fios metálicos de ouro, e que absolutamente desaparecem e reaparecem de acordo com as condições de luminosidade. Vejam bem, essa obra jamais poderia existir sem o famoso as experimentações do Tatlin, né, que nós vimos, né, quando ele literalmente começa a trabalhar com aquela guitarra expandida na parede, e Tatlin, por sua vez, jamais poderia ter feito aquela obra sem ter visto aquela guitarra do Picasso, a primeira assemblagem colocada no espaço. Ou seja, você pensar o espaço, a instalação, como uma folha de papel, onde você entrecorta ele, né, com novos materiais, produzindo novas sensações. Vejam como, de certa forma, a gente poderia entender, em última análise, a instalação quase como um desdobramento de uma concepção da colagem, não mais focada na superfície, mas no espaço e no ambiente ao qual nós vivemos. É isso, gente.